Oi, eu sou Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E nesse vídeo nós vamos inovar um pouco. Trouxe aqui para conversarmos um livro, ou uma história em quadrinhos, como você preferir, que é Maus, porque algumas histórias não devem ser esquecidas. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, que no caso é quase toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Aproveita e me segue lá no Instagram para acompanhar outros conteúdos e me acompanhar e me curtir pelos stories. Devido a alguns temas que circularam pela internet essa semana, eu que ia trazer um filme com um tema totalmente diferente pra gente conversar, trouxe esse livro. Vou evitar ao máximo spoilers da história, porque eu tô aqui na intenção de incentivar e indicar a leitura, mas fica tranquilo que se tiver, eu vou avisar quando esses spoilers aparecerem. Maus, em alemão, significa rato, e nos quadrinhos, todos os personagens são retratados como animais. Os personagens centrais são os ratos, representando os judeus, e os gatos, representando os nazistas. Aqui a gente já pega uma metáfora sobre poder e superioridade que um grupo tinha sobre o outro. O autor dos quadrinhos, Art Spiegelman, é filho de judeus que sobreviveram à Segunda Grande Guerra e ao Holocausto. A motivação dele para escrever os quadrinhos foi justamente contar a vida dos pais dele, o que eles viveram durante a guerra, durante o Holocausto, e acabou retratando também as consequências emocionais e comportamentais de pessoas que viveram e passaram por tudo isso, que precisaram conviver com suas lembranças, carregando consigo diversos traumas, além das consequências geracionais que essas histórias trouxeram para as famílias. Porque se você acha que essas histórias ficaram lá em 45 ou só com as pessoas que viveram aquilo, sinto lhe dizer que você está completamente enganado. Alguns traumas podem sim ser passados de geração para geração. A história acontece em torno de áudios que o Art gravou de entrevistas que ele fez com o próprio pai, o Vladek, falando sobre o que ele viveu pouco antes, na guerra e nos campos de concentração, além de memórias de cenas da relação entre os dois, muito ao redor dessas entrevistas e áudios. As entrevistas aconteceram por volta da década de 70 e a história vai indo e voltando de acordo com o que o pai do Art fala. E mesmo que a obra fale apenas de uma história, de um judeu específico, que teve certa sorte e sobreviveu ao Holocausto, alguns fragmentos de sofrimento e sequelas emocionais e físicas representam um enorme grupo de pessoas que também passaram por isso. Durante os quadrinhos, a gente acompanha as angústias dos personagens em razão de seus traumas e as formas como se dão as relações entre as pessoas envolvidas nessas histórias. São inclusive relações extremamente marcadas pela perda. O autor, inclusive, em determinado momento ali da história, expressa um sentimento de culpa por ter feito sucesso em cima de um relato que envolve o Holocausto e a morte de milhões de pessoas. Importante eu mencionar que antes de virar um livro, essas tirinhas elas foram uma sequência de publicações. E bom, pra gente poder falar das relações, eu vou ter que dar pequenos spoilers da história, mas eu te prometo que elas não atrapalham em nada. Mas se não for do teu interesse saber, você pode pular pra esse tempo aqui do vídeo ou ver outro vídeo aqui do canal. O Art teve um irmão mais velho que foi envenenado quando criança pra não ser pego pelos nazistas. E ele carrega consigo e expressa na história uma certa necessidade de preencher um vazio que aquele irmão deixou. Uma espécie de substituição mesmo. E de atender às expectativas desses pais e lidar com as possíveis comparações que acontecem entre ele e o irmão mais velho. A Annie, a mãe do Art, adoeceu psiquicamente no puerpério do seu primeiro filho. Pelos sinais relatados ali, ela provavelmente teve uma depressão pós-parto, que, pela história, pode ter se cronificado. Por quê? Quando o Art tinha seus 20 anos, ele tem que lidar com a perda da mãe, que cometeu suicídio. O autor chegou a escrever um quadrinho antes de Maus chamado Prisioneiro do Planeta Inferno, que ele detalha como foi lidar com o suicídio da mãe dele. E esse quadrinho, ele aparece em Maus porque em determinado dia o Vladek achou esse quadrinho e ficou muito mexido ao ver essa história. E ele até fala pro Art que foi muito bom que ele tenha colocado pra fora os seus sentimentos em relação à perda da mãe, mas que pra ele foi muito difícil reviver a história da perda da esposa. O Vladek, inclusive, deixa muito claro que ele sente falta da Anya, apesar de ter se casado de novo. Um casamento cheio de conflitos, inclusive. Ele até performa alguns estereótipos como o judeu pão duro, por exemplo. Mas muito disso pode ser reflexo do que ele viveu durante a guerra. Falta de comida, de saúde, de respeito, de individualidade. Aliás, pela representação dos personagens como ratos, a gente consegue perceber a anulação de individualidade e subjetividade das pessoas que passaram por isso, do estigma que elas carregaram e vão carregar pro resto da vida. Não importava quem ou o que você era. Para os gatos, você só era mais um rato, com pouco ou nenhum valor. Apesar da opressão e genocídio contra os judeus ter sido bastante ampla,
Esse não foi o único grupo que sofreu na época do governo nazista. Tiveram outras vítimas que não eram judias, como ciganos, pessoas LGBT, portadores de deficiência, pessoas com transtorno mental. E mesmo assim, na história, a gente se depara com uma cena do Vladek sendo racista, mesmo sangrando uma história de extrema opressão que ele mesmo viveu. Enquanto eu estava pesquisando sobre o assunto, eu encontrei uma citação do Zygmunt Bauman e eu queria compartilhar ela aqui. E diz assim: o Holocausto não foi simplesmente um problema judeu, nem fato da história judaica apenas. O Holocausto nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge do desenvolvimento cultural humano. E por essa razão, é um problema dessa sociedade, dessa civilização e cultura. Independente da tua história de vida, defender movimentos como o nazismo, que atacam outros grupos por serem diferentes, não é liberdade de expressão. A gente errou como sociedade quando deixou o nazismo e o holocausto acontecerem. E é preciso que isso seja lembrado, mesmo que em 2022. Não é uma obra e muito menos um assunto fácil para ser digerido, mas mesmo assim, deixo aqui a minha indicação. Além disso, deixei também um episódio de um podcast falando sobre o livro, no qual eles discutem um pouco mais sobre o assunto, a partir do ponto de vista deles, e um artigo para ler mais sobre a perspectiva do Bauman sobre o Holocausto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, comenta aqui embaixo os seus pensamentos sobre o assunto e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outros também leiam Maus. No mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.